Boa noite para quem chegou agora. Então, como eu estava falando, né, nossa sexta reunião, metade aí da jornada sobre hoje, né, a reunião sobre altas expectativas de aprendizagem. Então, alguns combinados, né, que a gente sempre relembra aí a vocês, né, nas nossas reuniões, né, mantenha as câmeras abertas e os microfones fechados, evite realizar outras ações durante o momento formativo, interaja, participe ativamente na reunião para tanto levante a mão na Meet, realize todas as atividades propostas e esclareça todas as suas dúvidas. Então, sempre lembrar aí desses combinados. Outra questão, né, em relação, né, a esses combinados, então eu olho o outro e o outro me olha, né? Então percebemos que as nossas reuniões se tornam muito mais significativas, acolhedoras e participativas quando a sua participação acontece com a câmera aberta. Então, por isso, te convido a abrir a sua câmera e enriquecer ainda mais esse momento formativo. Então, vale destacar também que a sua frequência é confirmada por meio de participação com a câmera aberta, como previsto no manual do cursista, né? Acho que eu já tinha comentado com vocês, né? Então, vocês lembram lá da época da pandemia, né? Que a presença dos alunos estava atrelado, né? A câmera lá no BI, né? Então, agora, nesse momento, eles estão pedindo mesmo para a abertura da câmera, né? Para estar computando aí essa frequência aí de vocês lá no BI, né? Então, que se possível, tá? Aí quem não consegue, depois justifica, né, a- a- por estar desligado, tá? Então, aqui é a nossa agenda, nosso roteiro, né, na reunião de hoje. Então, nós temos o início ali com acolhimento e os objetivos. Aí temos o conceituando. Aí vamos falar um pouquinho dessas alta expectativa de aprendizagem e as técnicas de gestão de sala de aula. Aí vamos para a parte prática, né, que a gente vai formar lá novamente os subgrupos, né, e vocês vão estar trabalhando em cima da reunião do conteúdo de hoje, que a gente vai estar trabalhando, como, né, aplicar essas altas expectativas de aprendizagem de sala de aula, e depois a socialização dos subgrupos, e depois para concluir com a nossa foto final, e a, e a e o preenchimento do formulário de vocês. Aqui, né, sempre eles também trazemos aqui o nosso roteiro, né, de todas as reuniões dessa segunda jornada. Então, chegamos na sexta reunião, aí na metade. Semana que vem temos mais uma reunião sobre nivelamento tecnológico. E depois entramos no recesso de 2 semanas e voltamos lá, acho que no dia 25, se não me engano, de julho. É 25 de julho, né, que é uma terça-feira. Então, voltamos aqui com mais 5 reuniões para terminar essa segunda jornada. Então, como acolhimento, as expectativas fazem parte da nossa vida. Então, criamos expectativas a todo momento em diversas situações. Como fazer as expectativas trabalharem em favor do aprendizado e mais, criar altas expectativas em nossa sala de aula. Então, antes de começar, vamos assistir esse vídeo. Aí depois a gente comenta, né, e vocês participam vamos comentar aí sobre o vídeo. Mhm.
E aí, gostaram do vídeo? Então, esse vídeo ele tem muito a ver com o que a gente vai trabalhar hoje, sobre essa questão das expectativas, né? Então, ali no vídeo, né, que ele mostrou, né, será que se aquela professora tivesse se mostrado mais, às vezes, compreensivo, né, com aquele cachorrinho, né, entendendo que ele era capaz, né, será que ele teria se saído melhor no teste, né? Então, grande parte do trabalho está dentro de nós mesmos, né? Então, aí depois, né, que ele não consegue, por ele ser um menorzinho, aí depois, quando ele para na frente daquele mural, né, de fotos, ele vê um cachorro pequeno como ele, né, como medalhista ali, né, daí isso motivou ele para mostrar, né, para ele pensou, também sou capaz, né, ele é pequeno igual eu, também sou capaz, né, então ele foi lá, conseguiu fazer, mas chegou no teste, ele deu tudo errado, né, lá na prova, lá para ele ser aprovado, digamos, ou não, ali como cão-guia, né, ele não conseguiu. Mas depois, lá na prática, né, no dia a dia ali, quando ele viu mesmo a mulher lá em Apura, ele conseguiu, né, né, fazer, digamos, o trabalho ali dele, né, então nem sempre, né, nos testes a gente consegue mostrar todo o nosso potencial, né. Alguém gostaria de falar alguma coisa sobre isso? Se já passou por isso, entendeu aqui o que nós estamos falando com relação a essas altas expectativas de aprendizagem? Pode falar, Ana. Em relação do que a professora falou, até ontem eu fiz uma dinâmica com os alunos, né? E no qual o objetivo era saber o que eles absorveram, né? Durante esse período que foi administrado alguns conteúdos, né? E eu queria que eles fizessem uma avaliação em relação à teoria e à prática, que é no campo de estágio, né? E eles falaram que realmente que quando a gente fala teorias técnicas e tudo, eles não conseguem ter uma visão daquilo, né? Do que a gente está falando. Mas quando chega na prática, né? Eles conseguem desenvolver, né? Daí eu falei para eles, falei, por isso que é tão importante a teoria. Por que vocês conseguem desenvolver a prática? Né? Porque tiveram a teoria, às vezes não sabe, no caso o cachorrinho, ele poderia não ter se saído, mas ele passou por um período de aprendizado, onde que, mesmo que a professora não teve, às vezes, um pouquinho de paciência, não conseguiu ver todo o potencial que ele tinha, mas ele sabia que ele tinha potencial, né? Que quando houve realmente a necessidade dele ir lá e atuar, né, ele colocou todo o seu conhecimento
em prática. Então, tudo que ela ensinou de uma certa forma, às vezes na prova o aluno não vai bem, mas quando ele vai se sair sozinho, ele, né, acaba desenvolvendo a atividade. Então, ele às vezes ele acha que ele não aprendeu. Pode ser que o cachorrinho achou que ele também não tinha aprendido, né? E até ela. Em muitos momentos a gente acha que o aluno não está absorvendo o que você está falando, né? Você fica até meio frustrado, mas ele está aprendendo, e quando há necessidade, ele coloca em prática aquilo que você ensinou para ele. Então, assim, isso foi muito bom ter ouvido isso deles, né? Porque às vezes a gente fica meio assim, preocupado se eles estão compreendendo, se eles estão aprendendo, né? Principalmente nós que somos enfermeiros, tem uma responsabilidade muito grande, né? E tal, são vidas. Um erro pode ter consequências muito grandes, eles não poderem atuar, perder tudo que eles construíram, né? Perder o seu sonho, né? Que é de se formar, ser um profissional. E daí, às vezes a gente fica preocupado com o tipo de profissional que a gente está colocando, mas eu creio assim que eles aprendem, né? É isso. É isso mesmo, a gente pode relacionar, né, com a questão do estágio também, isso que a gente comentou lá no nosso curso, né, essa questão na prática se sai bem, né? Sim. Mas é isso que você colocou, isso mesmo, né? Então, e às vezes tem aquele aluno que às vezes não vai bem nas disciplinas, digamos, é um mau aluno, vamos falar assim, e vai lá no campus de estágio, às vezes se sai muito bem, né? Então, surpreende, né, essas expectativas aí do professor ali, né? E às vezes o contrário também, né? Também acontece às vezes. Mais alguém gostaria de falar? Oi, Marisa, pode falar. Então, eu percebi, assim, me tocou bastante a questão da frustração, né? Quando passou ele, assim, que ele não colou grau, digamos assim, e chorou, né? Olhando os outros. E quantas vezes a gente mesmo quer se superar, quer fazer alguma coisa, e daí quando a gente vai lá embaixo, que a gente vê que não consegue, e a gente dá a volta por cima e consegue. Sabe assim, da impressão que dali você não consegue ir mais para baixo, então você tem que subir. E eu acho que me tocou bem essa parte aí, que ele voltou e na prática ele foi bem, né? Ele foi herói, né? Com a capinha ali, muito bonitinho. O que mostrou ali, quando você tem, né, uma expectativa, você vê ali, como ele viu, né, ali o cachorro, que ele também podia ser capaz, ou às vezes se o professor tivesse, que é o que a gente vai estar trabalhando hoje, motivado, falando, você consegue, você é capaz, né, talvez ele poderia, né, se sair melhor, né. Então, agora, só relembrando do encontro da semana passada, né, que nós aprendemos sobre os conflitos e as possibilidades de trabalhar esses conflitos, né, juntos aos estudantes na educação profissional, e hoje nós vamos ver, né, reconhecer o que são altas expectativas, identificar como as altas expectativas podem impactar na aprendizagem e compreender como criar altas expectativas em nossos estudantes. Mas então, para começarmos, o que é expectativa? Alguém gostaria de falar? O que seria expectativa? Pode falar, Marisa. Eu penso que é o que você espera daquilo, né? Eu estou esperando que eu tenho lá uma coisa, não sei como que é a definição, não fui procurar, mas eu penso assim, eu quero uma coisa e aqui a minha expectativa está lá em cima, né? Pensando, não, eu vou conseguir, vai dar tudo certo, e de repente não é aquilo. O que eu almejo, né? O que eu espero. É isso mesmo, né? Então vamos ver aqui, ó. Expectativa é o ato ou qualidade de esperar algo viável ou provável de ocorrer. Está vinculada à esperança baseada na probabilidade ou promessa de se tornar real. Então é isso mesmo, né? O que eu espero. E algo que seja real, né? E viável. Então, aqui para início de conversa, vocês já ouviram falar no efeito Pigmalião? Alguém já ouviu falar em Pigmalião?
Então, Pigmalião, ele é um mito que diz respeito às expectativas, né? Então, Pigmalião, vou contar bem resumidamente essa história ali, vocês podem, quem tiver interesse, pode procurar na internet. Então, ele era um homem decepcionado com a forma que a sociedade apresentava, e principalmente as mulheres, né? Então, ele não concordava, né, na visão dele, né, essa apresentação aí, digamos, da sociedade, das mulheres, né? E ele foi viver isolado numa ilha. E esse tempo ele resolveu esculpir uma estátua, né? Esculpiu uma estátua de uma mulher e ficou ali na ilha isolado, né, sozinho, ele e a estátua, e ele acabou se apaixonando por essa estátua, né? E, né, no convívio ali, ele sozinho, né? Aí Afrodite, né, ficou com dó de Pigmalião e tornou essa estátua, transformou, né, aquela estátua em uma mulher, né, real. E a partir disso eles viveram lá felizes para sempre, né? Então é um mito ali, né? E ele tem muito a ver com essa questão das expectativas, né? Então aqui nós temos, ele é um estudo baseado então nesse mito de Pigmalião, que responde à pergunta: será que as nossas expectativas realmente influenciam a realidade? Com esse experimento, conclui-se quanto maior a expectativa dos professores em relação aos estudantes, maiores serão os resultados, né? Então, foi feito um estudo, né? E observou-se realmente que essas altas expectativas, né? Motivando ali o aluno, você é capaz, né? Palavras, digamos, positivas, né? Influenciaram, né? Com relação ao aprendizado, né? Os alunos. Aí nós temos uma outra pesquisadora, Cat Cotton, que publicou, né, uma meta-análise, né? Ela reanalisou ali, fez uma outra análise sobre esse estudo, tá? Que quanto maior eram as expectativas dos professores e seus alunos, melhores eram os resultados, né? E também o que ela falou ali, né? Que ela reforça também que o professor não é o único responsável pelo aprendizado do aluno, né? Não é somente o professor. Então, ela fez essa análise e concluiu isso. E também outra, né, pesquisa, que o efeito negativo em cima do aluno, né, no caso do uma pessoa qualquer, tem um efeito ainda maior que o efeito positivo, tá? Não sei se eu fiquei claro. Então, quando você faz, então, elogios, pensamentos, né, falando que o aluno é capaz, então ele tem esse efeito, né, com relação ao aprendizado. Mas, quando você tem um efeito negativo, né, fala de forma negativa para esse aluno, para pessoa qualquer, então, essa resposta, né, esse efeito ainda é maior, né, contra o positivo, né, o negativo tem um efeito ainda maior, tá? Aqui alguns conceitos importantes, né? Então, a atuação do docente com foco nas altas expectativas, né? Então, professores com altas expectativas de aprendizagem na sua prática pedagógica e principalmente em seus alunos são capazes de estimular e motivar os estudantes por acreditarem em suas potencialidades e na capacidade transformadora da escola. E também importante, então, é deixar claro os pontos trabalhados, explicados, conceitos claramente, fazer uso de uma variedade de recursos didáticos e de métodos de ensino, bem como a demonstração de entusiasmo na apresentação e condução da aula. São condições para o aumento da expectativa de aprendizagem. Aqui também é importante de deixar claro os pontos a ser trabalhados ou a ser, digamos, cobrado num trabalho, numa prova, como vocês têm aqui, né, no nosso grupo de estudos, né, na qual vocês têm as avaliações e vocês têm lá as rubricas, né, que são todos os itens que vão ser avaliados, né, tanto do plano de ação quanto da implementação de vocês, né? Então, é importante isso para os alunos. Então, essa aula mais, né, dinâmica, utilizando de vários recursos didáticos, né? Então, isso é algumas das estratégias aí.
Assim como nós vimos lá na questão dos conflitos, né? Então, nós temos aqui também para essa intervenção das altas expectativas, né? Então, estabeleça as metas por níveis, ao invés de um padrão alto e único. Enfatize que os alunos são bons em coisas diferentes, monitore o processo dos alunos, mantendo as expectativas atualizadas, utilize grupos heterogêneos e atividades colaborativas, enfatize o progresso dos alunos em relação a si mesmo, busque encorajar os alunos, estimulando e incentivando para alcançar o máximo que puderem, e dar feedbacks, né? Então, enfatize o progresso, as possibilidades e melhoras, o que eles podem melhorar, onde que pode ser melhorar, né? E se foi bem, né? Elogiar, né? Sempre estar elogiando e falando também dos pontos positivos, né? Não só os pontos negativos, né? Ali numa apresentação, numa prova, o que for, né? Aqui a gente traz algumas, então, técnicas, né, de gestão de sala de aula, né, não sei se vocês conhecem, né, essas técnicas de Doug Limon, né, então aqui foi selecionadas algumas técnicas que estão relacionadas a essa questão, que pode ser trabalhada com essa questão das altas expectativas, né, então nós temos ali, deixa eu colocar no maior, que está meio pequenininho aqui, né, então esse escritor norte-americano, Doug Lemon, ele observou, ficou 5 anos fazendo observações em sala, filmando, né, o trabalho de alguns professores em sala de aula, e depois ele deu origem a um livro, né, que no Brasil foi traduzido como o título Aula Nota 10. Né? Então, esse livro traz técnicas que contribuem muito para uma boa gestão de sala de aula. Então, quem já tem o RCO+, então tem as imagens, né, dessas técnicas, no próximo slide eu já mostro aqui para vocês, né, de algumas técnicas, né, então essas foi selecionadas que são técnicas importantes de ser trabalhada com essa questão de altas habilidades, né, como o sem escapatória, ele instiga o aluno a responder corretamente uma questão, né, o professor deve fazer uma sequência de perguntas à turma, e a intenção é mostrar ao aluno que ele deve sempre buscar as soluções para problemas propostos, então sempre instigando o aluno a chegar ali na resposta certa e completar toda a questão, né? O certo é certo, estimula o aluno a dar respostas o mais precisas possíveis, ou se aprofundar no tema durante a sua participação, então sempre instigando a estar aprofundando mais o conteúdo em cima da pergunta, né, outra pergunta em cima de outra pergunta ali, instigando também ali o aluno. Puxe mais, incentivar o aluno a sempre buscar mais conhecimentos, fazendo novas perguntas a cada resposta certa, o sem desculpas, não achar que existem conteúdos difíceis ou chatos para a turma, deve ser uma postura do professor que acredita no potencial dos alunos, não pensar, esse conteúdo é muito difícil para esses alunos, então sempre acreditar no potencial desses alunos e trabalhar mesmo conteúdos difíceis ali, que às vezes não são tão motivadores assim, né? E boa expressão é o papel do professor habituar os alunos a responderem às questões colocadas utilizando os termos próprios de cada disciplina e não em linguagem informal, como é comum acontecer. Então, aqui nós temos as imagens, né, que traz no RCO+, né, então essas imagens, que é a imagem de cada técnica. Opa, deixa eu voltar aqui. Aí vocês, esses slides estão disponíveis, então, como eu falo lá no Class, e embaixo desse slide aqui, vocês têm mais detalhado sobre, explicando cada técnica mais detalhadamente, tá? Aí para atividade prática que a gente vai realizar daqui a pouco, tá? Então, aqui, algumas técnicas de gestão de sala de aula para intervenção
intervenção do professor junto aos estudantes pode contribuir para as altas expectativas, né? Então, como eu falei, uma pergunta, né, que o aluno responde e você vai instigando, fazendo outra pergunta em cima disso, perguntando para outro aluno, ou o aluno errou, você pede para outro ajudar e para chegar naquela resposta. Então, são técnicas, essas técnicas que foram selecionadas, né? Existem várias outras técnicas, mas essas são as principais para essa questão das altas expectativas de aprendizagem. Então, agora nós vamos praticar. Então, cursista, agora você vai planejar uma aula pensando em técnicas de gestão que poderão te ajudar a aplicar as ideias de altas expectativas. Então, vocês vão se reunir, né, nos grupos e vão selecionar uma dessas técnicas que foi propostas aqui. Então, para vocês entenderem melhor, como eu falei, vocês vão entrar lá, vocês podem abrir esses slides aqui que eu estou apresentando e ir nesse slide aqui, tá? E embaixo tem o comentário, que daí tem a explicação dessas 5 técnicas, tá? Aí vocês veem qual delas seria melhor para vocês utilizarem, né, no plano de aula aqui de vocês. Então, você vai escolher uma situação no contexto da sua sala de aula, pensar em como você pode planejar uma aula ou mais aulas usando as técnicas de gestão de sala de aula, de forma que ajude a criar altas expectativas, criar um plano de aula que possa ser aplicado nessa situação e em outras salas de aula ou por colegas de outros componentes. Aqui, então, vocês vamos formar o grupo e vamos pensar em uma situação na sala de aula relacionada à educação profissional. O grupo deve elencar uma situação para ser trabalhada visando as altas expectativas, utilizando as técnicas de gestão de sala de aula. Preencher o documento na tabela referente ao seu grupo. Então, eu vou abrir aqui agora, eu vou compartilhar e abrir aqui para vocês verem. Então, deixa eu... Então, uma pessoa do grupo pode daí abrir, né? Aqui eu vou postar aqui. Aí vocês vão, ó, vou abrir aqui para vocês primeiro, para vocês verem. Então, aqui, ó, esse documento, né? Então, ele tem ali o documento. Aí vocês vão lá, o grupo 1, aparece lá para vocês qual é o grupo, né? Então, aqui no grupo 1, quem é do grupo 1 vai digitar o nome dos integrantes do grupo, tá? Aqui, qual a técnica que vocês utilizaram. Aqui, a situação escolhida pela equipe e a técnica sem desculpa. Aqui, espera aí, só um pouquinho, deixa eu ver. Aqui ele deu exemplo, né? Então, qual técnica que vocês vão utilizar, né? Então, vocês vão escolher, né? Colocar a situação escolhida pela equipe e explicar como que vocês vão aplicar essa técnica em qual situação, tá? Aqui o grupo 2, e daí na sequência grupo 3, e depois esse documento tá para todos vocês, todos vocês podem editar, tá? Então, agora eu vou fazer aqui os subgrupos. E daí depois a gente volta para a socialização. Então, ali, ó, Ana Paula, Jocenira, Maico e Patrícia, vocês são do grupo 1. Adriana, Alessandra e Valdislaine, grupo 2. Carlos, Marisa, Reinaldo e Rosana, grupo 3. Daniela e Luciane,
Luiz, grupo 4. Vou abrir as salas.
Todos voltaram. E aí, pessoal, conseguiram terminar? Não? Acho que sim. Quando a gente esquenta, puxa para cá. Ah, é? Mas quem não conseguiu, o grupo que não terminou, né, que precisa só finalizar ali, se quiserem ir finalizando, aí a gente vai começar aqui a socialização, né, a apresentação de vocês. Eu posso, acho, compartilhar aqui o documento, aí podemos começar pelo grupo 1, daí vamos na toda a sequência, deixa eu... Tá, ele fica gravado, Pro? Fica. Ah, tá, porque eu não sabia se eu tinha que compartilhar ou não, eu fiquei perdida. Não, ele fica gravado. Ah, não sei se... Não sei se foi bem isso que você, né, queria, né, para essa etapa aí, né? Mas foi o que a gente conseguiu desenvolver. Tá, vocês conseguiram terminar ou não? É que nós resolvemos colocar como subtítulo aí nessa técnica sem desculpa, para depois a gente ir comentando. Ah, tá, não, tranquilo. A gente achou melhor, porque a gente não conseguiu pôr tudo digitado, né? Tá, não, tranquilo. Então, vocês podem apresentar. Tá. Eu ia pedir para a Ana me ajudar, Ana Paula. Cadê a Ana Paula? Isso que eu queria saber. Ela tá logada, que eu não tô achando ela aqui. Deixa eu ver. Oi. Oi. Deu certo? Oi. Deu, já compartilhou aqui. Tá aparecendo para você na tela? Tô vendo. Então, o que a gente escolheu foi a técnica sem escapatória. Então, assim, o que a gente entendeu, que a gente discutiu no grupo sobre essa técnica, é que ela é uma técnica no qual o professor ele faz uma pergunta para o aluno, né? E o aluno ele não consegue responder essa pergunta, mas o professor ele usa essa forma que o aluno não conseguiu responder e ele formula essa pergunta de uma forma diferente para outro aluno, né? E daí esse outro aluno ele responde e com isso ele vai fazendo outros tipos de pergunta, né, em relação àquela primeira pergunta que ele fez para o aluno que não conseguiu responder e depois ele acaba voltando nesse aluno no qual que o aluno ele teve um conhecimento, né, porque vários outros colegas foi falando, né, a respeito da pergunta que o professor fez de uma forma diferente, tipo assim, aumentando o seu conhecimento, né? E depois o professor não deixa ele escapar, o professor acaba voltando nele e faz a pergunta e ele acaba respondendo. É isso, professora, foi isso que a gente entendeu. É isso mesmo. Seria uma nova chance, né? Faz com que aquele aluno que às vezes não participa, não quer participar, não responde, né? Escutando aí os outros, ele escuta ali a resposta certa, né? E daí, às vezes, tem aqueles alunos que não querem participar porque têm medo de errar, então isso torna possível que todos participem sem o medo de errar, porque daí ele já escutou vários outros, né? Tem aqueles mais tímidos, mais inseguros, né? Tem medo de, às vezes, falar besteira, de os outros darem risada, né? Eu era uma dessas. Aí faz com que todos participem e não vão ter medo de errar, porque daí ele já escutou a resposta e sem o escapatória, né? Voltou para ele tem a resposta já, né? E isso daí acontece muito mesmo, porque quando a gente faz uma pergunta, ou você levanta algum assunto que você quer dar uma introdução para ver se os alunos já têm um certo conhecimento a respeito daquilo que você vai estar falando, aí você vai e faz uma pergunta e aquele aluno não sabe, e às vezes ele, igual a senhora falou, ele fica com medo de falar, constrangido e tal, com medo de errar,
quando o outro aluno fala e o conhecimento, ele sente a vontade de compartilhar o que ele sabe. E ele acaba falando alguma coisa no meio disso tudo. É isso mesmo. Uhum. Foi isso que a gente pensou. Era isso? Não, é isso mesmo. Vocês explicaram bem certinho a questão dessa técnica do ciência escapatória. O bom é que acho que escolheram técnicas distintas, acho que aqui no grupo se repetiu, foi um grupo, outro, só vamos descer aqui para o próximo grupo. Ó, já é outra técnica aqui das colegas. Então, o grupo 2. A técnica é puxe mais. A situação, problema é despertar o gosto pela leitura por meio do modernismo, uma vez que esse movimento literário tornou o Brasil independentemente em sua produção. Aí a gente escolheu, né, três imagens sobre o modernismo, aí os temas abordados para os alunos. Se a professora puder levantar um pouquinho a tela. Deixa eu voltar lá, só um pouquinho. Então, na época, os alunos, né, apresentar as telas e os alunos vão observar e analisar e relatar. Por enquanto, só observação, ninguém vai escrever nada. Então, o que você vê retratado nas imagens, como você chegou a essa conclusão e qual é a relação entre as duas imagens. E você consegue explicar quais foram os impactos sociais que, de fato, representado de cima causaram? Então, essas são as perguntas a serem lançadas pelos alunos para eles, né, ter uma discussão e relatarem. Ajuda aí, meninas. Tem alguma coisa para acrescentar? Na verdade é que nós entendemos que nós tínhamos que fazer um plano de aula, né? Então, nós pensamos ali um conteúdo e é isso que a Alessandra colocou. Então, dentro desse conteúdo, no Puxe Mais, a gente joga para o estudante, pode ser por meio de imagens, como nós fizemos aqui, e aí, na medida em que eles vão respondendo, a gente vai acrescentando mais perguntas e dificultando os níveis dessas perguntas para os estudantes. Mas eu acho que é mais ou menos isso. É isso mesmo, essa técnica, né? Então, um pouco diferente da outra, né? Se jogam uma pergunta, eles vão respondendo, né, corretamente ali, ou não, se vai jogando outra pergunta com nível de dificuldade maior, né? Sempre voltando ali ao assunto, né? Então, sempre instigando cada vez mais ali, né? Então, por isso a técnica puxe mais, né? Você vai jogando e vai... É isso mesmo, parabéns, meninas. Mais alguma coisa? Vocês vão falar? Não? Não, é isso mesmo. Isso? Mas nessa técnica você sempre vai estar... Eu não sou professora, por isso que eu estou perguntando. Eu aprendo com vocês. E eu tenho interesse de aprender. Essa técnica que vocês utilizam é uma técnica que vocês utilizam com imagens, professora? Na verdade, a gente joga... É uma opção, você pode trabalhar, cada um tem a sua maneira de trabalhar. Sim. Mas o apoio visual, ele é realmente muito importante para o estudante, né? Ainda mais no contexto atual. Eles podem fazer a leitura de uma forma diferente, mais atrativa, né? Mais dinâmica. Então, a gente joga a imagem, por exemplo, a tela do meio, o Abapuru, é uma tela extremamente conhecida, né? O que ela representa? Por que esse pé tão grande? E ali, é uma flor no cacto ou é um sol? E de que movimento? Por que esse pé grande? Qual a importância disso? Porque tem também a questão da interdisciplinariedade. Os estudantes, eles estudam em artes esse conteúdo, em história, em língua portuguesa. Então, eu gosto bastante de trabalhar com a imagem. E aí vou fazendo o levantamento do conhecimento deles acerca daquilo. O que aquela imagem traz? Analisamos as expressões, as cores. Deixa eu te falar. Eu usei dessa forma, sem saber, professora, que existia essa forma de ensino, né? Porque eu dei uma aula que eu levei alguns objetos para os alunos, né? E daí eu pedi para eles que eu queria que eles olhassem aquele objeto e associassem eles à enfermagem.
e deu um ótimo resultado. É bem bacana. Então, é parecido com essa que vocês aplicam. Estou aprendendo. Essa técnica não necessariamente precisa trazer uma imagem, né? Mas são perguntas, mas, né? Mas daí depois você vai fazer. Eles Isso. falaram e a gente foi fazendo perguntas em relação ao tema, né? E é o que você fez, né? Com os instrumentos ali. Sim. Pode falar, Alessandra. E eu que trabalho com educação especial, né? E tenho também autistas, né? No nosso meio escolar lá, a gente usa muita imagem. Com eles, mais imagem do que palavras. E tanto que eu agora, nessa semana, um professor de geografia pediu para o meu aluno fazer um trabalho, daí eu comecei a quebrar minha cabeça como daí tem aquela ferramenta, o Jumper, né, que nós temos aqui, daí sobre a história do futebol. E como ele tem dificuldade para escrever, eu utilizei bastante imagens. E daí, das imagens, ele explicou a história do futebol. Então, se por acaso, né, se você tiver algum autista, né, na sua sala, né, as imagens são muito bem usadas, com autismo ou com outra deficiência. Eles gravam mais, são muito visual, os deficientes. Até com o estudante comum, né? Na verdade, como bem disse a professora, a técnica é a questão das perguntas. Você vai lançando as perguntas e vai dificultando. Nós escolhemos a imagem devido ao valor do material, mas a técnica mas é a questão das perguntas mesmo. Eu acho legal, porque são várias, né? Porque às vezes a gente espera uma coisa e acaba tendo uma outra coisa completamente diferente. Você consegue avaliar melhor. Até o aluno, né? O seu conhecimento, né? Legal, achei muito legal. É que as perguntas foram relacionadas às imagens, né? Então é interessante trazer as imagens, assim como você falou dos instrumentos, né? Não adianta você falar, para que serve aquele instrumento assim, né? Então é legal se trazer, mostrar e ir perguntando, instigando ali, colocando, né? Para que serve esse instrumento? Mas o que ele faz, né? E vai complicando ainda mais as perguntas para ver o que eles já sabem, né? E você vai complementando também, né, professora, em cima. Vai administrando a sua aula de uma forma... uma aula, por isso que são essas técnicas, né? Para motivar a aula, como se fosse, como as metodologias ativas, uma forma diferente você dá aula, né? Só você falando. Você vai perguntando e vai indo, vai todos participando, né? E daí, como ali a primeira, né? Técnica lá, assim, escapatória, vai fazendo pergunta para todos, né? Vai modificando uma palavrinha ou outra com a mesma resposta, como a gente conversou ali, né? No grupo, né? E todos vão respondendo, né? E não vão ficar aquele mesmo de participar, de errar e não estar participando, né? Mais alguma coisa? Alguém quer me perguntar? Vou descer para outro grupo. Ok. Maria, se você quer falar? O Carlos, o Reinaldo, alguém quer explicar no grupo 3? Acredito que a Rosana vai explicar, né, Rosana? Acho que sim. Mas eu ajudo aí, pode? Então tá bom. Nós acrescentamos mais uma técnica, né, que também é proposta do mesmo livro, né? Eu achei interessante, até coloquei lá na minha proposta de implementação. Achei interessante porque é algo que a gente faz com muita frequência, mas a gente às vezes não dá nome aos bois, né? Daí você pega lá no livro aquela proposta, parece que é algo assim totalmente inovador, que o professor nunca fez na vida, e você para, não, mas eu faço isso sempre, toda aula eu faço, né? Mas você não pensa no raciocinar, então hoje eu vou usar a técnica chamada fria, né? Ou sem escapatória, mas é o que de fato nós fazemos com muita frequência, né? Então, essas duas técnicas, elas podem ser aplicadas em diversos momentos, nós colocamos assim, principalmente, né, em aulas teóricas, para levantamento dos conhecimentos prévios e também revisão e retomada de conteúdos. Então, a chamada fria é aquilo que a gente faz quando você está explicando e observa lá o Gabriel ou o João conversando, né? Daí você imediatamente chama aquele aluno, né, de surpresa, ele não espera, né? Gabriel, então, o que eu falei aqui da formação das massas de ar, né? Faz o questionamento para ele ali.
E ajuda depois para que ele também não passe vergonha, né? Por mais que você chame atenção ali, né, por conta da indisciplina, a ideia também é que você ajude o aluno a responder. Então, a gente usa a chamada fria como uma forma de atrair atenção, para chamar atenção para um conteúdo ou algo dentro daquela aula, ou mesmo como uma forma para evitar que os alunos se dispersem, né? E depois vai ajudando, vai dando as dicas para fazer com que ele chegue na resposta correta, que seria a segunda técnica, né? Sem escapatória, acertando sempre, que é dando as dicas, ajudando, até que ele consiga expressar a resposta correta. É isso. Marisa? Isso. Então, a gente já faz isso, como a Rosana falou, só que não tínhamos o nome da técnica, né? Eu faço muito essa chamada fria e o sem escapatória também. Tanto a chamada fria para verificar o conteúdo, o que eles já aprenderam ali, que né, a gente colocou os conhecimentos prévios, ou a revisão, retomada dos conteúdos, para ver o que eles lembram da aula anterior, antes de começar um assunto novo, para chamar mesmo, né? Para chamar atenção para aquilo e eles começarem a responder. E o sem escapatória, a mesma coisa. Um fala e o outro complementa até construir o conceito. Tá? Acho que é isso. Não sei se tem mais alguma coisa. Isso mesmo. E a questão, voltando para o que a gente viu também, as altas expectativas, né? Pergunta lá, fulano, né? Vê que ele não está participando, você falou das massas, né? E responde, né? O aluno responde de uma forma correta ou quase correta, isso mesmo, parabéns, estava prestando atenção, já motivando, né? Nossa, foi bem, né? Não estava conversando, mas estava escutando, né? Participou aqui, soube responder. Ou, não é bem isso, vamos tentar ajudar, né? Complementar, mas quase correto, né? Você respondeu. Então, essa questão voltando também para as altas expectativas, né? Uhum. Então, sempre motivando aí quando o aluno acerta também. E agora o último grupo. Então, boa noite. Nós, como cursos técnicos ali, 2 professores são do Colégio Agrícola e 2 professoras de curso técnico em Química, então a gente pensou numa aula prática, né? Que a aula prática, muitas vezes a gente pede só algum questionário ou a descrição, e aí você sabe que quando se deixa muito livre para o aluno, ele acaba entregando do jeitinho deles, né? Sem muita formalidade, sem muito anotação do que realmente aconteceu, então fica muito incompleto. E aí, dependendo do volume de coisas para a gente ler e corrigir, acaba ficando daquele jeito mesmo. Então, a ideia é de padronizar um relatório para que eles sigam normas técnicas, porque aí é um momento também para eles aprenderem a trabalhar com essas normas, né? E depois, mais adiante, seguindo aí para uma graduação, ele saiba já, pelo menos nesse momento, ele teve essa vivência e já saiba trabalhar um pouco, pelo menos, né? A gente sabe que não vai ficar perfeito ainda, mas trabalhar com as normas técnicas. E aí organizar esse roteiro para que eles possam entregar esses relatos, esses relatórios das aulas de uma forma organizada, com linguagem formal, né? E dentro das normas técnicas, para que melhorem ali os relatos, as anotações durante as aulas, né? Porque quando nós vamos corrigir, se percebe que eles tiraram 1000 fotos, fizeram 1000 vídeos, postaram no Instagram, mas não conseguiram fazer a relação da teoria com a prática. Então, a ideia de formalizar é melhorar a forma de discutir os resultados e poder fazer essa relação teoria-prática. Acho que em resumo é isso. Se meus colegas quiserem complementar. Não? É isso mesmo. Só uma coisa, não falei o nome da técnica. Tá lá, o formato importa, né? Então, esqueci. Era o mais importante falar da técnica, eu esqueci da técnica. Mas o formato importa. Você, às vezes, dá uma direção, né, do que você vai cobrar e como vai ser cobrado ali na forma de avaliação ou na forma de relato.
É isso mesmo. Então, vimos aí que todos os grupos, né, trabalharam diferentes técnicas, não sei, só repetiu, acho que ali, mas as meninas do 3 usaram uma técnica que acho que o 2 utilizou, né, mas utilizou uma nova, uma diferente, né, elas acharam lá no livro. E essa questão do o formato importa é bem interessante, é isso mesmo, essa questão, né, de cobrar deles a forma correta de um relatório, ou mesmo de uma apresentação, né, oral na frente, que daí eles morrem de vergonha. Eu disse, mas vocês estão aqui para aprender, para errar, para praticar. Imagine se sai daqui como técnico, vai lá na empresa, e você como técnico responsável, o teu diretor chama para você fazer uma reunião, né, falar para toda a equipe, né, então como você já praticou, já teve a experiência de trabalhar, de apresentar, de aprender aqui como fala, a questão do tom de voz, né, da questão da concordância, como falar, né, não ficar lendo igual eles têm costume de chegar, fazer trabalho, apresentar, pegar papelzinho e ler, ai, que está escrito aqui, não sei o quê. Então, aqui na escola, vocês estão para isso, para aprender, dar vergonha, né, vão ficar inseguro, mas estuda antes, você sabe do que você está falando, do conteúdo que você vai falar, se você estudou, você vivenciou ali, pesquisou aquilo, você vai saber falar, tá certo? Que na hora vai pintar o nervosismo, mas é normal, né? Então, vocês estão aqui para isso. E a questão do relatório ali também, né? Dessa cobrança relatório de aulas práticas, mas por que tem que ter capa, contra capa? Porque você aprende aqui, você sabe que isso é uma norma que vai ser cobrada futuramente, né? Quando eu ir para uma faculdade ou fazer um outro trabalho, né? Para frente, às vezes um relatório da própria empresa ali, sabe como que tem que seguir as normas técnicas. Então, é importante vocês aprenderem isso na escola, para depois não bater a cabeça, né? Depois, como que faz? Eu nunca aprendi a fazer isso, como que eu faço, né? Fazer citação, fazer, né? Então, isso é importante. Então, o formato importa. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Vou parar aqui minha apresentação e compartilhar agora, voltar ali. Então, ficamos ali com o nosso documento preenchido, né? E vamos voltar aqui para nossa reunião. Então, todos os grupos socializaram, fizeram as apresentações, né? Utilizando ali as técnicas, né? De gestão de sala de aula. Então, aqui, lembrando novamente, né, vocês, com relação às duas atividades avaliativas, então, primeiramente, o plano de ação, né, que vocês vão ter que elaborar, né, editar lá o plano de vocês, né, da aula. Então, primeiramente, a gente está falando do plano de ação, então, nas próximas reuniões, depois vai começar a ver para, né, comentar aí sobre a implementação, porque é o plano de ação antes, não que esse plano de ação é que vocês vão aplicar na implementação de vocês, né. Então, a partir dos estudos desenvolvidos durante as reuniões, você deverá entregar, né, esse plano de ação a ser implementado, né, posteriormente, e essa atividade poderá ser feita em grupos até 4 participantes, só que a implementação, né, ela é individual, e a entrega desse documento é individual, né, então cada um vai entregar o seu, por mais que fique igual, né, porque vocês fizeram em grupos, mas a entrega é individual. Então, lembrando, até dia 11 de agosto, né, lá no CLES, vocês devem estar entregando, né? E fez o plano de ação, quis já implementar, já fez a implementação, já editou, já vão entregando para não deixar para os últimos dias, tá bom? E agora a nossa foto e o contribua. Então, antes, aqui tem um Saiba Mais, então nós temos todos os referenciais aqui, quem quiser, né, saber mais dessa questão das altas expectativas de aprendizagem, ler mais sobre isso, ou sobre as técnicas de gestão de sala de aula, então aqui tem vários links, né, para vocês aprofundarem aí o conhecimento. Aqui nós temos o nosso referencial bibliográfico da reunião de hoje. Então, eu vou só colocar aqui, daí, só vou tirar a foto, daí eu já coloco o link ali
ali no chat. Pronto, eu vou pegar o link aqui e já passo ali no chat para vocês. Só um pouquinho. Deixa eu só parar a gravação. Pode falar, Valdislaine. Está com o microfone desligado? Cadê? Está com o microfone desligado. Obrigada, desculpa. Não, só uma dúvida. Semana passada, ao colocar esse questionário, eu não conseguia responder por conta do usuário, que eu não conseguia salvar o meu na hora do questionário, pedia permissão. Tem algum problema de eu não ter conseguido responder? Não, aí você pode... hoje, né, se você conseguir entrar, você faz ele 2 vezes, só marca as semanas, né? Então, semana passada foi que dia que foi semana passada? Agora eu não lembro. Mas marca da semana passada e daí hoje se faz a semana, né, de hoje, do dia 25, 26, né? Ok, A 30. Obrigada. Ó, só lembrando, nossa turma F.